Olá, pessoal. Bom, hoje nós vamos começar aqui o conteúdo novo, tá? Nós vamos aprender hoje, começar a aprender programação orientada a objeto, tá? A linguagem que nós vamos usar é PHP, né, orientado, né, a objeto, tá? Então, o jeito de programar é um pouquinho diferente do que vocês já aprenderam até agora, que é o estruturado, vocês aprenderam, tá? Mas antes de programar, a gente precisa, né, aprender alguns conceitos. Eu vou ensinar vocês agora alguns conceitos de programação orientada a objeto, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Esses conceitos, eles servem para qualquer linguagem de programação orientada a objeto, tá? Qualquer linguagem. Bom, primeira coisa que você tem que se perguntar, o que é um objeto, né? O que é um objeto? Tá? Objetos são conceitos que têm entidade, estado e comportamento. Tá? Entidade, estado e comportamento. Tá? Então, quando você fala de objeto, ele concentra, né? Ele tem as que a gente vai aprender. O que é entidade? Entidade, um estado, né, dele e um comportamento. Né? Ele pode sofrer alguma ação, que a gente vai entender. As características Smalltalk, resumidas por Alan Kay. Tudo em programa, tudo em um programa é OO, ou seja, são objetos, tá? São orientados a objetos. Um programa é um monte de objetos enviando mensagens uns aos outros. Então, pensa aí com vocês, né, num projeto grande, tá? Um site com várias páginas. Vamos colocar aí, que todo mundo conhece, por exemplo, Americanas, né? E cada página, né, da Americanas poderia ser, né, um objeto, tá? Onde você escolhe o teu produto, né, adiciona o teu carrinho e faz a compra, finaliza a compra, né? Mas antes disso, você tem um cadastro para ser feito no site e assim por diante. Então, são tudo objetos, trocando mensagens um com o outro, tá? Bom, continuando. O espaço na memória ocupado por um objeto consiste de outros objetos. Ou seja, quando você está usando esse objeto, ele é carregado em memória, memória do computador, tá? Para que você possa usar. Todo objeto possui um tipo que descreve seus dados. Então, o objeto, cada objeto faz alguma coisa dentro do seu projeto. E ele possui alguns tipos dentro que a gente vai ver lá na frente. Objetos de um determinado tipo podem receber as mensagens e as mesmas mensagens, ou seja, você pode trocar mensagem com esses objetos, tá? Vamos pegar aí a sua casa, né? Pega a sua casa, ela é um objeto inteiro, a casa inteira. E cada cômodo da sua casa seria repartido, né? E cada cômodo da sua casa seria um objeto. Ou seja, a casa é o teu site inteiro, a casa inteira é o teu site, e cada cômodo da tua casa seria um objeto, por exemplo. Que um troca mensagem com o outro. O que seria troca de mensagem? Quando você passa da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, ou para o banheiro, né? Assim por diante. Para ficar mais fácil a analogia, vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Então, né, resumindo, como se fosse sua casa. Sua casa seria um projeto, um site, ou um programa desktop, um aplicativo, alguma coisa do gênero, certo? E cada cômodo da sua casa seria um objeto, tá? Para ficar mais fácil o entendimento, ok? Bom, e quando se fala de objeto, não tem como não falar de classes. O que são classes? Classes são uma especificação para objeto. Uma classe representa um tipo de dado complexo. Classes descrevem tipo de dados que compõem o objeto, o que pode armazenar, procedimentos que o objeto pode executar, o que pode fazer. Ou seja, vamos lá. Eu acabei de dizer, por exemplo, dei um exemplo da casa, né?
a casa em si, a sua casa inteira, é um projeto inteiro. E tudo que tem dentro dela é objeto, tá? Tudo que tem dentro dela é objeto, dentro da sua casa. Aí, né, eu falei dos cômodos, que são os seus objetos. Só que os cômodos eles podem ser do tipo classe, uma especificação para objeto. E aí, como é que funciona? Para mim poder entender, professor? Imagina, vai imaginando aí, né? A sua cozinha, por exemplo. A cozinha em si é uma classe. E o que compõe dentro dessa cozinha, né, são os tipos de dados. Por exemplo, pia, fogão, geladeira, mesa, né? Vamos lá, panelas, sei lá, qualquer coisa. São, né, tipos de dados. E, né, o que pode ser armazenado, o que você coloca na cozinha? Você não vai colocar na cozinha, por exemplo, uma cama, né? Você não vai pôr, tá? Então, são tipos de dados que compõem uma classe. E o que mais? O que podem fazer? Por exemplo, na cozinha você faz o quê? Comida, por exemplo, né? Você faz comida para você. No quarto você faz o quê? Você vai dormir, trocar de roupa. Na sala você vai fazer o quê? Você vai assistir uma televisão, bater um papo. No banheiro você vai fazer o quê? Você vai tomar um banho, escovar os dentes e assim por diante. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tá? Então, isso são classes, tá? Isso são classes, tá? Classes são uma especificação para objeto, tá? E agora, às vezes o aluno confunde, né? Então eu fiz uma analogia aqui, uma comparativa entre classes e objeto. Olha só, uma classe é considerada um tipo, ou seja, um modelo para especificar objeto. Então, a classe é objeto? Sim, né? Ela serve para especificar um objeto, tá? Uma variável de classe é chamada objeto? Sim, eu disse que tudo na programação orientada a objeto é objeto. Tudo que compõe dentro do seu projeto é objeto, tá? E existem as classes para especificar esse objeto, tá? Os campos de dados são denominados propriedades ou variável de instância, tá? Então, o que contém dentro dessa classe, que chama-se campos de dados, são denominados propriedades ou variável de instância. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar, numa cozinha, que é uma classe, você tem lá mesa, geladeira, fogão, pia, seriam campos, né? Campos dessa classe, ou variáveis dessa classe, né? Tudo bem? Aí depois vem o quê? As funções de uma classe são denominadas método. Então, a classe contém funções. Então, eu falei, ó, você tem o objeto, tudo é objeto, você tem a classe para especificar o objeto, e dentro dessa classe você tem propriedades ou variáveis e métodos, funções. E o que seria métodos? O método nada mais é do que equivalente a um procedimento ou função com a restrição que ele manipula apenas suas variáveis locais e suas propriedades que foram definidas para a classe. Ou seja, aquilo que eu falei da cozinha, quando você vai preparar um almoço, uma janta, um café da manhã, tá? É a função que aquela classe cozinha faz. É um método. Eu tenho um método para fazer almoço, eu tenho um método para fazer janta, eu tenho um método para fazer café da manhã, eu tenho um método, por exemplo, vamos lá, fazer um bolo, tá? É um exemplo que eu estou dando. E aqui eu separei um desenho para ficar mais fácil o entendimento. Olha só, né? Aqui é uma classe, ó, certo? Uma classe. A classe chama sócio, tá? Ó, a classe chama sócio. Os atributos que eu falei é os dados, as propriedades, né? Variáveis dessa classe. E quais são as variáveis dessa classe aqui, ó? Nome, CPF, RG, nascimento, telefone, endereço.
Então, são as variáveis, os atributos dessa classe. Tá? São os atributos dessa classe. E logo abaixo aqui, eu tenho os métodos, que é as funções, o que ela pode fazer. O que essa classe aqui pode fazer? Ela pode cadastrar, ela pode confirmar dados, ela pode validar sócio, saber se ele existe ou não, se ele está cadastrado ou não, alterar um sócio, os dados dele. Vamos supor que ele errou aqui o RG, o telefone dele mudou, ele pode alterar. Então, percebam que a classe ela contém os atributos e os métodos dentro dela. Tá? Trazendo para o nosso exemplo, e se fosse que a cozinha, classe chamada cozinha, quais seriam os atributos? Quem poderia ser os atributos da cozinha? Tá? Poderia ser o fogão, geladeira, pia, mesa. E os métodos dessa cozinha? Aquilo que eu falei: fazer almoço, fazer janta, fazer café da manhã e assim por diante. Com tudo isso, tudo que está aqui, perceba que eu coloquei aqui objetos. Né? Quando você usa uma classe dessa, por exemplo, ó, o Tiago, o Marcos e o Vitor. Tá? Então, eu armazenei, né? Eu informei para essa classe os dados do Tiago. Ele virou objeto, é um objeto. Eu informei os dados do Marcos, ele virou outro objeto. Eu informei os dados do Vitor, ele virou outro objeto. Tá? Então, ou seja, tudo é objeto. Tá? E a classe, o que ela é do objeto? Ela é uma especificação de objeto. Tá? Ela deixa de ser um objeto? Não. Tá bom? Então, eu coloquei essa imagem aqui que eu acho que fica mais fácil o entendimento. Tá? Outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Um carro. Olha só, eu tenho um carro. O carro seria a classe. Tá? Uma classe, o carro. E aqui do lado eu tenho as propriedades, ou seja, os atributos dele. Né? Ó, make, model, color, ano, prince, né? O modelo e assim por diante. São as propriedades dele. Tá? Logo abaixo eu tenho o método. Start, drive, park, para estacionado, inicializar o carro, andar com o carro, parar o carro e assim por diante. Tá? E aqui eu tenho os eventos. O que é os eventos? O que ele vai ocorrer, que também são métodos. Start, inicializa, anda. Break, para. Park, estacione. Tá? Então, percebam que você pode trazer do mundo real para o mundo abstrato da programação. Tá? Então, são exemplos aqui que eu coloquei e fica mais fácil o entendimento de vocês. Tá? Tudo bem? Várias formas de você representar uma classe aí. Bom? Voltando aqui, então. Bom, aí eu começo já falando classe em PHP, né? Uma explicação mais detalhada. Uma classe, ou chamado class em inglês, é uma estrutura de linguagem que pode ser definida pelo programador para descrever uma entidade real ou abstrata. Ou seja, aquilo que a gente acabou de ver aqui. Eu peguei um carro, né? Um carro, que é uma entidade real, e transformei ela em abstrata, né? Criei uma classe para ela na programação. Isso é o programador que faz. Lembra da casa? Peguei a casa, uma entidade real, e também transformei numa classe, né, abstrata, né? Aquela clara lá, o sócio, peguei uma pessoa sócio de um determinado clube, por exemplo, alguma coisa do gênero, e transformei em abstrato. Então, quando você for começar a programar, você tem que imaginar o que você, né? O que eu vou fazer? O que o meu projeto, né? Qual é a regra de negócio? Eu vou criar um projeto, mas para quê? Certo? Vou fazer um site, que é o nosso caso aqui. Mas um site para quê? Um site de venda? Um site de relacionamento? Um site institucional? Né? Então, eu vou criar um site, então eu preciso saber. E o que compõe? Ah, se é um site de venda,
o que compõe esse site? Bom, se é de venda, eu preciso ter o quê? Produtos. Então, produtos pode ser uma classe, certo? Ah, eu preciso ter, né, usuários. Preciso saber quem é o usuário que está comprando no meu site. Então, já é o cliente. Então, ele tem uma classe cliente ou uma classe usuário, tá? Ah, eu preciso, né, de fazer a forma de pagamento. Opa, se é cartão, se é boleto, né, assim por diante. Então, já pode ser outra classe, forma de pagamento, faturamento, tá? Então, comecem já a imaginar aí onde eu uso isso, o que o Ricardo está falando, tá ok? Então, você tem que entender, tá? Então, a classe serve para especificar aí um objeto. E o que compõe uma classe? Acabei de falar, o nome da classe, né? Compõe o nome da classe, os atributos e o que? Os métodos. É o que contém uma classe. A classe como um todo é um objeto? Sim, é um objeto, tá? Olha só, classes. O projeto de uma classe envolve um estudo preliminar, aquilo que eu estou falando, onde são definidos todos os dados necessários para a sua representação e todas as funções necessárias para o seu uso, além de especificar os relacionamentos entre as classes e suas extensões. O que seria isso? É aquilo que eu falei, você vai fazer um site, por exemplo, nosso exemplo aqui de vendas de produto. Então você tem lá uma classe produto, uma classe usuário, que é os clientes, e uma classe compras, né? Ou forma de pagamento, tanto faz. Bom, você tem que definir os dados. Se eu estou falando da classe cliente, por exemplo, eu preciso de que dados para o cliente? CPF, nome, endereço, né? Data de nascimento, certo? Então eu preciso de alguns dados dele. Quando eu falo de produto, a classe produto, o que eu preciso do produto? O nome do produto, o tipo desse produto, né? O preço desse produto, certo? E na compra, na venda, sei lá, eu preciso saber a forma de pagamento, o valor total, né? Que ele pode comprar mais de um produto, né? Dessa venda. E essas classes, elas precisam ter o quê? Uns relacionamentos. Por exemplo, o produto se relaciona com a venda? Sim, né? Se eu estou vendendo produto, eu preciso saber qual é. Então, eles têm relacionamentos. Eu preciso ter relacionamento de cliente na minha venda? Sim. O site, né, os meus projetos, precisa saber para quem ele está vendendo, quem é o cliente que está comprando aquele produto. Estou entendendo? Então já há um relacionamento aí, né, de classes, tá? Então, gente, eu estou explicando os conceitos e trazendo para a vida real de vocês. Portanto, antes de criar um objeto de uma certa classe, é necessário que a classe já esteja definida. Claro, eu falei que tudo é objeto. Se você for criar um objeto para aquela classe, o que é um objeto para aquela classe? Um método, um atributo, é tudo objeto dentro da programação. Eu já tenho que definir qual classe. Mas como assim? O exemplo que eu acabei de falar, eu tenho uma classe produto, eu tenho uma classe cliente, eu tenho uma classe vendas de produto. Tá? Este conceito é o mesmo que usamos com estruturas, registro. Em outras linguagens, antes de criar uma variável de um tipo de estrutura, é necessário definir uma estrutura. É muito parecido com o que vocês já aprenderam, quando vocês vão lá. Ah, eu preciso que vocês façam um algoritmo que calcule o consumo médio do meu carro. Então, você precisa ter o carro, você precisa ter uma variável para armazenar esse consumo, você precisa ter uma variável para saber o preço do combustível, você precisa ter uma variável para saber qual o percurso que ele vai fazer. Então, aqui é bem parecido, só que aqui a gente está trabalhando com objeto, com classes, tá? Não esqueça, a classe é uma representação de um modelo, é uma abstração que descreve as propriedades relevantes de uma entidade em termos de seus atributos, que é os dados, e seu comportamento, ações, tá? Ignorando o restante. Ou seja, precisa ter os dados dessa classe,
E precisa ter as ações. Quais as ações? O que ela faz com aqueles dados? Né? O que eu vou fazer com aqueles dados? Eu vou dar um exemplo aqui do cliente bem simples. Eu tenho uma classe cliente, eu tenho os atributos, os dados, que são, por exemplo, CPF, nome, RG, endereço, né? Estou dando um exemplo, tá, gente? Data de nascimento. E eu preciso o quê? De umas ações. E quais ações que eu posso fazer nessa classe? Posso cadastrar esse cliente, eu posso alterar os dados desse cliente, eu posso excluir os dados desse cliente, tá? Eu posso alterar, como eu disse, né? Posso fazer uma seleção, buscar esses registros, né? Então tem vários tipos aí que você pode estar trabalhando, né, com a programação objeto dentro da classe. Então essas são as ações que essa classe pode fazer, ok? Aqui está dando uma representação aqui de UML. Eu não vou entrar a fundo no que é UML, mas eu vou explicar rapidinho. Uma vez que estejam definidas quais serão as classes que irão compor a sua aplicação, a aplicação é o projeto, o site, alguma coisa do gênero, seu aplicativo, assim como qual deve ser a estrutura interna, o comportamento de cada uma dessas classes, é possível criar essa classe em Java. Aqui eu coloquei em Java, mas é em PHP, tá? Por quê? A mesma conceitos, aqui são conceitos que servem para Java, servem para PHP, tá? Não muda, tá? É a mesma coisa. O que muda é a escrita, como é feita a programação, mas os conceitos é o mesmo. Então a gente representa, né, de uma forma mais gráfica, na forma UML, Unified Model Language. O site dele está aqui, ó, o original dele, o oficial. www.uml.org. Isso aqui foi criado para você não virar bagunça, entre aspas, né? Para você fazer diagrama de classe, você representar uma classe dessa forma que vocês estão vendo aí, tá? Numa forma UML, né? Onde eu tenho o nome da classe, olha aqui os atributos e o tipo deles, e aqui eu tenho os métodos e o que ele faz, qual o retorno, o que passa para ele, que a gente vai ver lá na frente. Então, pessoal, é a mesma coisa de um engenheiro, né? Uma pessoa responsável por montar, né, essa UML. Ou seja, ele tem um projeto em si, né? Ele foi contratado, a empresa, vamos imaginar uma empresa. Vamos imaginar a Google, vai. A Google quer fazer um site para qualquer coisa. Vamos lá, vamos dar um exemplo. O sistema de busca da Google mesmo, né? Então, ele quer lá fazer uma página para buscar, a gente procurar os dados na internet. Então, é passado por uma equipe que vai desenhar quais as classes que nós vamos usar nesse projeto, né? Que vai conter, quais os tipos de informação que vai ser armazenado, que é os atributos, e quais as funções que cada classe vai fazer, que são os métodos. Tá? E é assim que funciona. Olha um exemplo aí bem clássico, né? Carro, né? Car. Então eu tenho o nome da classe, eu tenho os seus atributos, color, yellow, model, né? Cor, ano, modelo, e os tipos dele, o que ele armazena, o que o color que armazena, uma string. O que é uma string? É um texto, é um tipo de variável. Aqui é um tipo de objeto. Então ele vai armazenar texto. Então coloquei o tipo string. E o ano? Bom, o ano é inteiro, né? Eu vou armazenar valores inteiros, 2021, 2020, né? O ano do carro. E o modelo, né? Um Jeep, mas que Jeep? Renegade, Compass, tá? Então são atributos dessa classe. E logo abaixo, os métodos, né? Então eu tenho o método run, stop, ou inicializar, né? Run, anda, stop, para, e assim por diante. Desse carro aqui, claro, desse objeto, dessa classe. Tá? Então, uma representação bem simples. Partindo daqui, desse modelo, para onde vai, então? Depois que eu desenhei esse modelo aqui, o ML, vai para a mão do programador que vai escrever código. Então, na hora que o programador deparar com essa imagem aqui, ele já sabe que tem que fazer uma classe, independente da linguagem, se é Java, se é PHP, se é Python,
independente da linguagem de programação. Então, ele vai olhar para essa imagem aqui, para esse exemplo ML, e vai falar, tem que criar uma classe chamada car, carro. E essa classe vai ter esses três métodos aqui, color, do tipo texto, né, string, year, né, do tipo ano, né, inteiro, model, do tipo string. Ele vai ter os métodos public, run, stop. Então, o que acontece? Ele vai olhar para essa imagem aqui, ele já vai saber o que precisa ser feito. Tá? Como programar. Tá, ok? Repito, independente da linguagem de programação. Isso aqui são conceitos. Tá? Aqui está um exemplo da classe carro. Ó. Carlos, eu fiz esse exemplo aqui e coloquei logo abaixo aqui. Ó. Então, ó, aquilo que eu falei, né? Vem essa representação aqui, o ML, né, para o programador. Ele olha essa imagem e desenvolve o código aqui, bem simples. Ó. Tá? Ele desenvolve um código aqui bem simples. Ó. Nome da classe, né? Ó, define a classe. As variáveis, ó, de instância, que é as propriedades. Tá? Ó. Criei as variáveis. Criei os métodos. Olha só. Então, aqui você consegue ter uma analogia melhor, uma comparação, na verdade, melhor, tá? De um exemplo, o ML, e um código do lado, uma classe feita no código, aqui embaixo, tá? Então, ó, isso aqui é um código. Tá ok? Então, você consegue, né, visualizar aí os dois formatos aí. Um exemplo clássico aí. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a sintaxe de uma classe. O que é sintaxe? Né? A escrita de uma classe. Tá? Como escrever essa classe? Para isso, eu preciso falar sobre dois carinhas aqui a princípio. Tem mais, mas a gente vai começar com esses dois carinhas aqui, que é a palavra private e a palavra public, que são chamados de modificadores. Tá? Private e public. Bom, vamos lá. No corpo da definição da nossa classe, contém a palavra private e public, que precedem os métodos ou as variáveis de instância, tá? Ou seja, olhando um exemplo anterior aqui, ó, aqui eu estou usando public, ó. Então perceba que antes de declarar uma variável aqui nesse código aqui em PHP, chamado color, antes de colocar aqui, eu coloco aqui, ó, public primeiro, ó. Public. Poderia ser private? Sim, poderia, né? A gente está falando aqui, ó, de private e public, tá? E o que significa isso? Tais palavras especificam a visibilidade dos membros, ou seja, variável, distâncias e método. Bom, primeira coisa que você tem que entender, vamos traduzir. Private, do inglês private, o que significa em português? Privado, tá? Public, o que significa em português? Público. Por aí você já imagina um pouquinho o que eu vou falar. Então, se você colocar os seus atributos, né, ó, seus atributos, certo? Seus atributos do tipo public, quer dizer o quê? Que todo mundo, vamos dizer assim, de uma forma genérica, todo mundo pode acessar, pode ver, né, quais são os atributos dessa classe. Todo mundo pode ver. Você deixou aberto, tá? Então, todo mundo pode ver. Lembra lá, vou dar um exemplo aqui, acho que vai ficar mais fácil o entendimento. Por exemplo, acho que todo mundo aqui, ou a maioria, tem o Instagram, né? Aí a conta lá, você pode deixar a sua conta privada ou pública. Se você deixar pública, todo mundo vê tudo que acontece dentro do seu Instagram. Ou seja, as suas imagens, as suas publicações, assim por diante. Se você coloca privado, só quem pode, quem você autoriza ver os seus dados, sua conta.
É a mesma ideia aqui, a analogia é a mesma, o exemplo aqui é bem parecido, tá? Então, se você coloca os atributos da sua classe como public, ou seja, não só a classe aqui, ó, que compõe a classe pode enxergar o que contém dentro dela, né? Pode enxergar esses atributos, mas outras classes também. Lembra que eu falei que as classes podem selecionar? O exemplo lá da classe produto, a classe cliente, a classe venda de produtos de um site. Se você colocar as propriedades, né, as variáveis como public, qualquer classe dentro do seu projeto pode enxergar, pode ver esses valores, ver o que está acontecendo. Ou seja, essa classe aqui, né, nesse exemplo, é de um carro, car, chamado car. Então, se eu tivesse outra classe, por exemplo, motor, dentro de um projeto, de uma engenharia, da construção de um carro, eu tivesse uma classe motor, essa classe motor poderia enxergar tudo o que está acontecendo dentro da classe carro. Por quê? Porque eu coloquei público, tá? Coloquei público as minhas propriedades. Ao contrário disso, contrapartida, se eu colocasse private, tá? Somente, presta atenção, hein? Se eu colocar private, somente essa classe aqui, carro, pode ver os dados aqui dentro, desses atributos, dessas variáveis de distância, dessas propriedades, tá? Ou seja, se eu colocar private aqui, as variáveis do tipo private, somente a classe car de carro pode saber o valor delas, pode ver elas. Uma classe de fora, o exemplo que eu dei aqui, motor, não poderá ver. Não consegue enxergar o que tem dentro da classe aqui. Quais são as suas propriedades. Tá? Isso aqui é regra de programação orientada a objeto. Tá? E aqui eu explico. Ó, os membros definidos após private são chamados de membros privados da classe e podem ser acessados pela classe inteira, ou seja, esses métodos aqui, perdão, essas propriedades aqui, podem ser enxergadas aqui dentro a qualquer momento, desde que esteja dentro da classe car aqui, ó, que é o nosso exemplo, tá? Porque elas são private, tá bom? Mas não fora dela. Este conceito é equivalente à relação existente entre uma função e suas variáveis automáticas. Elas não estarão visíveis fora da função. Ou seja, fora da classe ninguém enxerga mais ela. Tá? Se você colocou private, só a classe enxerga. Geralmente, como membros privados, estão os atributos. Tá? Se o método é declarado como private, somente outro método da classe poderão acessá-lo. Então, para acessar aqui, ó, só através desse método da classe aqui. Bom, ela só é enxergada aqui dentro, certo? Contrapartida, os métodos públicos podem ser acessados por qualquer métodos e por qualquer outra classe do programa onde o objeto foi declarado. Ou seja, a gente tem várias classes dentro de um projeto, de um site. Qualquer classe dessa pode enxergar os valores se for declarado como public. Tomando cuidado com isso. Os membros públicos fazem a interface entre o programador e a classe. Geralmente, os métodos são declarados como public. Os métodos. Por que os métodos como public aqui, ó? Ó, tá vendo os métodos? Public, public function, função run. O nome do método é run. Esse de baixo aqui, o nome do método é stop, tá? Então, eles são públicos. Então, quer dizer que qualquer classe pode acessar os valores desde que passe por esse método. Tá? Então, para acessar esses atributos aqui em cima, ele precisa acessar via métodos, os métodos primeiros para ter acesso a elas. Só que os métodos precisam ser públicos, que é o meio de comunicação. Então, os métodos são meio de comunicação. Tá? Se o método tiver private, esquece. Você não acessa o método. A gente vai ver lá na prática depois isso daqui, tá? Vocês vão entender bastante sobre isso. Bom, então,
Aqui é uma breve explicação entre atributos, né, ou modificadores private, né, ou public. Por que modificadores, não só atributo? Porque ele pode mudar tanto as variáveis, né, as propriedades de uma classe, quanto os métodos, né? Pode ser público ou privado. Então você tem que entender. A partir do momento que você declara alguma coisa private, vou resumir para você, só a classe pode acessar ele. Ele foi criado. A partir do momento que você declara como public, qualquer outra classe ou, né, a própria classe pode acessá-los. Tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre métodos, tá? Que é as funções da classe. Métodos também chamados de funções membro, tá vendo? São as funções que estão dentro da classe, né? Na classe car, por exemplo, aqui está uma classe do tipo Java, mas depois a gente pode tirar. A classe car, que é essa cara aqui, ó, classe carro, tá? Definimos dois métodos, run e stop, né? Então, ó, run, que eu falei, e stop, tá? Aqui, ó, run e stop. Essas funções executam operações comuns da classe, atribuem valores aos dados, alteram e retornam os dados. Executam métodos significa enviar uma mensagem ao objeto, tá? Executar um método significa enviar uma mensagem ao objeto. Então, se você vai usar algum desses métodos, stop, parar, run, né, inicializar ou andar, né? Se você for executar esses métodos, significa que você, né, está enviando uma mensagem ao objeto. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, ó, reforçando, né, a gente tem aqui uma classe com os seus atributos, métodos, né? Aí eu expliquei um pouquinho se pode os tipos de métodos, se é private, né, os modificadores ou é público, certo? Para você poder acessar essa classe, poder comunicar um com o outro. E aqui eu entro no comando diz. Diz, né? É um comando da linguagem. Diz. O que seria esse? O que faz esse diz, né? Tudo bem? Mas antes de eu explicar isso daqui, o diz, eu vou mostrar aqui para vocês um código em PHP, que é aquele exemplo do carro, da classe, ó. Então, ó, eu criei uma classe PHP no meu Notepad++, e escrevi esse código aqui, ó. Isso aqui é uma classe em PHP, né? Tem os seus atributos, seus métodos. Tá aqui, ó. Tá? Esse método faz o quê? Car running, anda, né? O carro e vai andar, vai correr, né? Car has stop, o carro vai parar, está parado, stop, tá? Pare. Então eu tenho dois métodos, stop e run, tá? Se acostume com a nomenclatura, né? Por se tratar de programação, sempre vou escrever em inglês, tá? Sempre eu vou dar exemplo aqui em inglês para vocês, tá bom? Que vão se aprendendo já as palavras, né? Um bom programador hoje, né? Quem quer trabalhar com a tecnologia, ele precisa do inglês, né? Não só tecnologia, qualquer área, né? Mas a gente sabe que as linguagens de programação, o padrão delas é a língua inglesa. Então a gente vai ter que se adaptar e se acostumar com o inglês. E aqui abaixo, ó, então aqui eu fechei a classe, ó. Abri chave, fechei chave, ó. Essa aqui é a classe, tá? Chamado car, carro. E aqui abaixo, ó, eu coloquei um código, tá? Que é para criar um objeto. Então, como é que eu crio um objeto? A gente chama de instanciando o objeto. Como é que eu crio? Veja só, pessoal, vamos aprender isso aqui é de extrema importância. Eu declarei uma variável car em PHP, a linguagem aqui é PHP, tá? E a partir do momento, se eu criar a variável car, uma variável qualquer na verdade, ela vai ser o que? Armazenada em memória. Então você criou uma variável, né? Criou um objeto, né? Criou um objeto na verdade.
ela vai ser armazenada na memória. Eu já falei sobre isso agora há pouco. Só que, para você poder usar esse objeto, você precisa instanciar, tá? Você precisa instanciar esse objeto, tá bom? E como que eu instancio esse objeto? Através desse comando aqui, ó, new, tá? Então, resumindo essa linha aqui, eu vou explicar linha a linha aqui para vocês, tá? Resumindo essa linha, está assim, ó, eu criei uma variável chamada car, percebam que o car aqui está minúsculo, cuidado com isso, hein? E tem o cifrão aqui, né? Então, quer dizer, uma variável em PHP, né? Criei uma variável aqui, que no nosso caso aqui é um objeto, tá? Então, eu criei a variável car, coloquei o sinal de igual, ou seja, recebe, new, que é um comando, né? Para instanciar um objeto. Quem que eu quero instanciar? A classe car. E quem que é essa classe car? Essa classe aqui, ó. Por isso que ela tem aqui embaixo, ó, abre e fecha parênteses. E no final, claro, ponto e vírgula. Por isso que tem aqui carta maiúsculo, ó. Por quê? Eu declarei maiúsculo. Geralmente, quando você declara uma classe, isso é padrão, tá? A primeira letra sempre vai ser maiúscula. Se atentem a isso. Vai declarar uma classe, tá? Coloca ela como maiúscula, tá? Tudo bem? Então, você coloca maiúsculo o nome da classe, certo? E aqui abaixo você instancia. Então, quer dizer o seguinte, resumindo aqui, vamos entender. Vamos parar por aqui, ó. O que quer dizer essa linha aqui, depois de pronto? Essa variável car aqui em PHP, ela é do tipo quê? É do tipo de uma classe car, de um objeto car. Então, essa variável aqui, ela vai conter o que dentro dela? Tudo isso daqui, ó. Toda essa classe aqui, tá? Toda essa classe aqui vai ser representada por essa variável. Esse exemplo aqui, daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade durante a aula, vocês vão escrever esse código, vou deixar esse material para vocês, mas vocês vão escrever esse código aqui, tá? Fiquem tranquilos, tá? Então, o que acontece? Tudo que for acontecer aqui dentro dessa classe, tudo que acontecer aqui dentro dessa classe vai ser representada por essa variável aqui, tá? Tomara que vocês estejam entendendo. Ou seja, se eu quero, por exemplo, acessar a função run, através dessa variável aqui. Se eu quero acessar a função stop, através dessa variável aqui, car, tá? Então, a partir de agora, esse objeto aqui, ó, essa classe que é uma especificação de objeto, ela vai ser representada por essa variável aqui embaixo. Por quê? Porque eu instanciei, eu falei assim, ó, variável car recebe new, é o comando para instanciar um novo, traduzindo, novo, novo o quê? A classe car. Class car. Tá? Então, a variável aqui, o atributo color, yellow não, perdão, year, model, a função one, stop, está sendo dentro, né, para ficar uma analogia, tá? Está sendo representada dentro da variável car aqui abaixo. Certo? Continuando. E aí? Bom, o que eu fiz aqui então? Né? Nessas três linhas seguintes aqui, ó. O que eu fiz? Tá? Eu atribuir valor. Eu atribuir valores. Tá? Valores. Tá? Como assim valores, professor? Eu atribuí valores aqui, ó, para a variável, para o atributo color, year, model, tá? Que é os atributos da classe. Certo? Como assim, professor? Então, se color vai armazenar um texto, eu coloquei aqui, ó, write,
né? Branco, certo? Eu poderia colocar aqui black, preto, tá? Black, tá? É um atributo do valor, ou seja, através da variável car aqui, né? A variável color que eu criei não é a mesma que está aqui em cima, hein? Só estou representando. Por quê? Eu poderia fazer assim, ó, xx, tá? Xx. Por que eu falo que não é a mesma? Precisa ser o mesmo nome aqui, mas ela não é a mesma. Aqui é uma variável, um atributo, e aqui é um valor que eu estou passando. Mas, ó, chamado color, que ele já vai identificar que é a variável color, tá? Por isso que eu estou fazendo assim. E aí? Depois eu setei, atribuí o valor para year, ano. Como ele é inteiro, ele vai armazenar inteiro, eu coloquei 2016. Não está entre aspas simples, porque é número, tá? É numérico, é valor inteiro, certo? Que é o ano do carro. Então, percebe que tudo, né, através da variável car, que representa, essa variável car está representando essa classe inteira. Então, para mim poder acessar alguma coisa que está aqui dentro da class car, eu preciso primeiro colocar a variável aqui. Sempre eu preciso instanciar o objeto. Senão você não consegue acessar os valores, tá? Depois, eu tenho outro atributo da classe model. Então, ó, que é o modelo. Então, eu atribuí o valor aqui, ó, Jeep Renegade, tá? Entre aspas simples, ó. Certo? Porque é texto. Tudo que for texto, tá? Entre aspas simples aqui. E como o ano é número, então eu coloquei valor direto, ó, 2016. Não está entre aspas simples, ó. Não tá, porque senão viraria texto, tá? É valor numérico, então é só o valor. Então, eu atribuir valor. Então, para mim poder usar uma classe, eu preciso, primeira coisa, instanciar o objeto. Depois eu atribuo valores a esses atributos, essas variáveis. Tá? Tem que ficar bem claro isso. Tá? Então, resumindo, eu instanciei a classe, chamei aqui. Aqui poderia pôr outro nome? Eu poderia, por exemplo, chamar isso daqui de carro. Poderia, pessoal. A variável aqui não interessa, ó, o nome. Desde que você siga um padrão, claro. Carro. Poderia ser carro. Eu criei essa variável aqui. Tá? Ela foi criada. Tá? Geralmente a gente coloca o mesmo nome da classe, só que minúsculo, para que você, lá na frente, quando tiver um código maior, você se localize, né? Não fique perdido. Quando você lê a palavra car, já sabe que é da classe carro, car, né? Do objeto car. Tá? Bem? Tranquilo? Tá? Então, isso aqui é um comando, ó, if sinal de maior, que é referenciar a variável para atribuição de valor, nesse caso aqui. E depois disso, que eu atribuí valores, o que eu faço? Eu chamo, né? Eu chamo os métodos. Para quê, professor? Para mostrar o valor. Então, ó, run é o método run aqui, ó. Stop é o método stop. Então, se eu quero mostrar alguma coisa, acessar o valor dos atributos somente através do método, que é o correto, tá? Então eu preciso do método. Prestem atenção. Eu preciso do método para acessar. Aqui acima eu atribuí valor, instanciei a classe e atribuí valor. Ou seja, na hora que eu executar isso daqui, esses atributos aqui vai conter esses valores que eu passei aqui abaixo. Só que para me recuperar esses valores, me mostrar para o usuário alguma coisa, ou imprimir na tela, eu acesso o quê? As funções, né? Os métodos, tá? Através do comando print. Eu vou printar na tela, tá? Eu vou comentar esse código aqui para a gente testar. A gente vai testar isso daqui. Comentei o código, tá? Salvei aqui. Eu vou lá para o meu navegador. Deixa eu ver aqui, classe.php. Vamos testar isso aqui.
Como eu coloquei um aqui, ó, olha o tanto de exemplo que a gente vai seguir durante as aulas. Vou mostrar, vou explicar todos esses exemplos, que são todos conceitos. Então, para ficar, eu acho mais fácil para me explicar para vocês, é falar sobre os conceitos e mostrar na prática a gente trabalhando esses conceitos. Então, aqui eu vou renomear isso daqui, só um momento. Deixa eu tirar o 1 aqui. Beleza. Classe. Vou abrir ele no Notepad++. Vou startar meu servidor. Eu estou usando o AMP, ó. Estou startando meu servidor. Na verdade, eu posso até voltar aqui, não vai ter problema o nome da classe. Espera lá. Eu posso deixar um aqui que não vai ter problema, que eu não tinha startado meu servidor. Pronto, abri o código. Está aqui o código novamente. Bom, startei meu servidor, ele está rodando aqui abaixo. Vamos lá. Então, eu vou digitar aqui o meu caminho. Isso aqui também vocês já sabem. No meu caso aqui, eu criei uma pasta POO_PHP 2021 barra o nome do meu arquivo. Atualiza. Olha só. Funcionou. Jeep Renegade, Car Run, Jeep Renegade, Car Run Stop. Né? Inicia, corra, né? E pare. Parado. Né? Então perceba que ele conseguiu imprimir. Por quê, professor? Porque eu usei um print aqui embaixo. E por que ele mostrou primeiro lá run, cara? Porque eu chamei os dois métodos aqui, ó. Se eu comentar essa linha aqui, ó, run, executa agora. Vou atualizar minha página, ó. Run. Olha lá, o Jeep Renegade, que é o nome do carro, né, o modelo do carro, perdão, está correndo. Ou está andando. Tá? E aí, se eu vir aqui abaixo agora, vou trocar aqui, eu vou comentar esse e descomentar esse aqui. Eu vou salvar a classe. E vou atualizar agora aqui a página. Ah, o modelo, o CAS stop, parado. Então, percebam que eu estou acessando, tá? Eu estou acessando aqui, né? Os dois métodos, run, stop. E por que está mostrando só o modelo? Porque eu estou usando a variável aqui só model. Eu pedi para return model. Alt X aqui, por isso que eu parei lá no slide e quis explicar primeiro, ó. Olha o comando X aqui, ó. Tá? Olha o comando X aqui. Tá? Então, eu já vou explicar rapidinho, né, nos conceitos. Eu parei aqui para mostrar para vocês, ó. X model. E coloquei aqui um texto. Tá? Se eu quiser pôr um tracinho, eu vou pôr um tracinho aqui só para separar, para que vocês entendam a separação um do outro. Ó. Pronto. Agora, se eu executar novamente, eu salvei, atualiza. Olha lá. Coloquei o tracinho de propósito para que vocês possam ver. Só que eu quero mostrar um embaixo do outro. Tem como, professor? Claro que tem. Eu posso vir aqui embaixo, ó, e fazer o seguinte. Eu vou colocar um print aqui, ó. Só para quebrar a linha, tá? Vou pôr aqui uma tag PHP, ou HTML. Um BR aqui, pronto. Vamos lá. Ah lá. Pronto, um embaixo do outro. Tá? Car runner, car stop. Car has stop. Então, tá aí. Tá? Então você consegue mostrar. Por que está mostrando só aqui o modelo? Mais na frente a gente vai continuar com esse exemplo aqui e vou mostrar mais coisas para vocês. Tudo bem? Então, recapitulando, eu criei uma classe PHP, certo? Instanciei o objeto, que é essa classe. Instanciei. Gente, tem que instanciar sempre primeiro. Claro, você instanciou uma vez só aqui nesse código, você não precisa fazer toda hora instanciando, já está aqui feito. Tá? A não ser que você queira criar outro objeto, depois em memória. Depois a gente vai explicar isso mais para frente. Tá. Então aqui instanciei o objeto, atribuí valores, né, para meus atributos aqui, que eu falei que é o que eu expliquei para vocês que os atributos armazenam os dados,
dessa classe, certo? E depois mostrei para o usuário aqui, recuperei, né, os valores lá da classe através dos métodos. Tá? Então, é através dos métodos que você captura os valores dos dados, os valores dos atributos, os dados da classe. Através dos métodos que você recupera os valores da classe, os atributos da classe. Continuando. Aqui abaixo, eu tenho outro exemplo aqui, ó. Aquilo que eu falei, ó. Eu instanciei agora, ó, outra classe. Perdão, instanciei minha classe, só criei outra variável, ó, outro objeto em memória. Eu criei outro objeto em memória. Olha só, car2 eu chamei a variável. Percebam que mudou, tá? car2, tá? Mudou. Agora o modelo é um S10, tá? Então você pode ir criando vários objetos em memória. Aqui está em memória, tá? A gente está testando, está em memória, tá? Então, ó, esse é o primeiro modelo que eu instanciei em memória. Então aqui eu criei um objeto 1, lembra aqui, ó? Objeto 1, objeto Marcos, objeto Vitor. No nosso caso seria o que aqui? Objeto, né, car, né? E o objeto car2, tá? Preste atenção, tá? O objeto car e o objeto car2, tá? Então, é a mesma ideia aqui, ó. Eu tenho a classe sócio, eu tenho o sócio Tiago, Marcos, Vitor, tá? Perceba que as coisas estão fazendo sentido agora, eu creio eu, tá? Então, eu tenho uma classe aqui e tenho os objetos criados em memória. A partir do momento que eu rodei isso aqui, executei essa classe, ela foi para a memória e eu criei o objeto. E é tudo objeto, claro, porque classe é uma especificação de objeto. Então, eu criei o objeto Tiago, objeto Marcos, objeto Vitor. E aqui, professor, nosso exemplo, eu criei o objeto car e o objeto car2. Eu vou comentar aqui para não confundir vocês. Vamos executar agora o car2. Vou salvar. Vou vir aqui na minha página e executar, atualizar ela. Olha lá. S10, S10. Vou fazer a mesma coisa aqui. Tá? Vou colocar essa linha aqui entre os métodos para quebrar a linha aí para vocês enxergarem melhor. Pronto. Vou atualizar a página. Olha lá. Agora o modelo é S10. Tá? Não é mais Jeep Renegade. Tá? Então tá aí, ó. Tá? Então eu estou mostrando para você que você consegue criar, né, vários objetos em memória da mesma classe. Resumindo, para você entender, é como se você fosse cadastrar na Americanas. Ah, vou me cadastrar aqui, vou criar um cadastro, quero comprar alguma coisa americana. Ou, melhor dizendo, Facebook, cada um tem o seu, então cada um que você cadastra do Facebook lá seria um objeto desse criado em memória. Um exemplo, uma analogia, tá? Ok? Tá? Então tomem cuidado aí, eu quero que vocês entendam como funciona isso. Se eu executar tudo aqui agora, ó, olha lá, Jeep Renegade, que é o primeiro, eu vou até separar, tá? Vou colocar aqui de novo, vou colocar aqui um print, só para separar, tá? Eu vou até fazer assim, para você não se perder aí. Pronto, vamos lá. Essas estrelinhas aqui, asteriscos, é só para separar o código aqui, para vocês entenderem, tá? Academicamente falando. Atualiza, olha lá. Que faz parte do objeto. Qual é esse objeto aqui? Objeto car. E esse de baixo, o S10 aqui, objeto car2. Falar nisso, eu vou fazer um negócio diferente aqui, como vai ficar para vocês, para que vocês não esqueçam. Então, aqui dentro desse print aqui, vou fazer assim. Vamos fazer um negocinho aqui legal para que você possa entender o que eu estou fazendo, tá? Assim, eu vou colocar uma mensagem aqui, printar, objeto car. Vou colocar desse jeito, hein, ó. Objeto car. Eu não vou pôr nem a variável aqui, ó.
Vou pôr aqui, para você entender, tá? Não, deixa eu pôr car, objeto car. Aqui abaixo, vou escrever print, objeto, o quê? Car 2. Pronto. Então agora, a partir de agora, você vai entender aí, tá? Eu vou ter que separar assim. Eu estou ajeitando aqui para ficar mais fácil o entendimento de vocês na hora de estudar. Pronto. Tá bom. Vamos atualizar aqui? Ah, tem que colocar quebra de linha. Desculpem, eu esqueci. Aqui na frente, ó, eu vou uma tag HTML para quebrar a linha, tá? Isso aqui vocês já sabem. Mesma coisa aqui abaixo. Vamos ver se vai funcionar. Catena. Ah, não precisou. Eu estou em aspas duplas. Então, objeto car. Tá. Objeto car 2. Também vou melhorar mais ainda isso aqui. Pronto. Já resolve o nosso caso. Tá? Então, que vocês possam entender o que está acontecendo no nosso código aqui. Aí. Então, objeto, exemplo, né? Vocês vão colocar exemplo, porque o aluno vai ficar doido aí depois. Tá bem explicadinho aqui, vamos com calma. Vocês precisam entender esses conceitos, senão não consegue desenvolver o código futuramente. Então, exemplo, objeto car, exemplo, objeto car 2. Tá aí, ó. Tá? Então fica uma coisa mais acadêmica, né? Mais explicada, mais detalhado do que está acontecendo. Tá? Então, é isso daqui que você queria o objeto. Então, esse é o primeiro exemplo do slide. Vou até colocar assim, não tem problema. Tá? Esse é o exemplo do slide aí para criar o objeto. Tá? Tudo bem? Então, para finalizar a aula de hoje, eu quero que vocês executem o seu servidor local, no meu caso aqui eu estou usando o AMP, né? Cria uma pasta lá, ó. Vamos seguir o mesmo raciocínio que o meu, que você cria uma pasta. Deixa eu copiar o endereço. Vou colocar aqui, ó, para que vocês possam. Cria uma pasta, assim fica mais fácil vocês seguirem igual o meu. Tá? Olha o que eu fiz aqui. Dentro do meu servidor, ó, meu caso é o AMP que eu estou usando, tá? Aí vocês podem criar o champ, pode usar o champ aí. Então, para mim acessar isso aqui, seria a mesma coisa de colocar assim, ó, local host barra, tá? Aí o nome da minha pasta, que é essa daqui, né, barra o arquivo. No meu caso aqui, eu coloquei assim, ó, um classe.php. Opa, desculpem. Classe.php. Por que eu coloquei um aqui? Porque é o primeiro exemplo, tá? No meu caso. Então, cria essa pasta aqui, ó, se você quiser pôr o mesmo nome. Se quiser mudar também, não tem problema. Mas, ó, PO, underline, PHP 2021, ou seja, todo o código que a gente for desenvolver durante as aulas, eu vou colocar dentro dessa pasta aqui, tá? Localhost, vocês já sabem disso. Tá aí meu endereço, o arquivo. Criei esse arquivo, um classe.php e digitei aquele código. Acabei de explicar agora para vocês, tá? Esse código aqui, ok? Né? Criei uma classe, instanciei essa classe, coloquei comentários aqui para que vocês possam entender, atribuir valores à primeira classe, né? Primeiro objeto, perdão, atribuir valores, né, aos atributos desse objeto, e depois chamei os métodos, né, para recuperar esses dados do objeto car. A mesma coisa eu fiz aqui embaixo no exemplo 2, tá? Então, exemplo 2 e exemplo 1. Pronto. Então tá aí o código, eu vou até diminuir um pouquinho aqui, tá? Vou dar um raio-x no código aqui,
para que você possa ter, né, essa aula aí vai estar gravada, você vai poder ter o material de estudo, ó. Pronto. Tá aí, tá? Então, a aula de hoje eu quero que vocês escrevam esse arquivo e testem ele, rodem. Mudem um pouco os valores lá, né? Aqui, perdão. Aqui eu coloquei black, eu poderia colocar aqui, sei lá, red, tá? Color. Depois a gente vai explicar para vocês como vocês mostrarem, perdão, né? Mostrarem os valores, tá? Aqui estou mostrando só o modelo, tá? Mas eu posso mostrar a cor, posso mostrar o ano, tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, para resumir, então aqui, ó, o TIS representa o objeto instanciado, tá vendo? Então, ó, se ele representa o objeto instanciado, é o módulo. Como que se instanciou o módulo? É claro, ele é um objeto também. Eu não instanciei a classe, então ele está instanciando junto, né? O módulo aqui, ó, está instanciando junto, tá? O TIS pode ser usado para especificar um membro da classe. Acabei de falar. Um membro da classe, um objeto da classe, no caso de ambiguidade. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Só que a classe que eu coloquei lá, car, color, year, tal. A função running, olha só aqui, ó. Return color, return one, tá vendo? Posso brincar aqui com isso daqui, tá bom? Então a próxima aula a gente vai continuar a partir daqui, do TIS. Eu vou retomar de novo aqui, um pouquinho sobre o TIS, e a gente vai dar sequência aí. Tem vários conteúdos, vários conceitos que vocês precisam aprender para seguir na programação orientada a objeto. Então, qualquer dúvida pode me chamar, né? Vou estar na plataforma, pode me chamar no chat aí, tá? E essa aula vai estar lá no canal do YouTube, vai estar na plataforma para que você possa rever essa aula. E o conteúdo de hoje eu quero que vocês escrevam esse código aqui e testem. Vai ser cobrado de você já já, né? Na aula. Então, é o conteúdo, né? O exercício de fixação da aula é essa classe aqui, tá bom? Gente, até mais. Fiquem com Deus aí.